Fazer 27 quilômetros numa manhã é chão, viu? Não, era mais ou menos, eu acho que 11h30, 12 horas, quando nós encontramos esse casal e um filho, inclusive um garoto com problemas psiquiátricos, né, ou alguns problemas emocionais. Mas o que foi interessante na conversa foi ele explicando por que ele trouxe água para a gente beber e para lavar os pés. Aí ele disse assim, eu aprendi isso com um pastor. Aí citou o nome, pastor Pedro Queiroz, né? Sem saber que esse amigo que estava do meu lado, o Altevi, era filho do pastor Pedro Queiroz. Olha só. Aí ele disse, eu era jovem, minha bicicleta furou o pneu, eu me aproximei da casa desse senhor perguntando se eu podia deixar minha bicicleta, porque o meu percurso era longe, eu voltaria no outro dia para consertar o pneu da bicicleta e levá-la. E a primeira coisa que ele fez foi trazer água para eu beber, água para lavar as mãos, lavar minhas mãos, lavar meus pés e tal. Aí o Altevi já bateu assim no meu lado e disse, meu pai, quer ver? Aí ele contou a história toda e terminou a história dizendo assim, não sei se esse senhor ainda está vivo, porque ele foi morar em Fortaleza. Isso era interior do Rio Grande do Norte, num lugar chamado Caraúbas. Ele disse, eu não sei se ele ainda está vivo, faz muito tempo que ele foi morar em Fortaleza. Aí a gente já estava emocionado e tal. A Altevi falou, meu pai e tal. Foi um momento assim muito belo, muito bonito, né? Então, O Altemir é muito seu amigo, né? muito meu amigo, assim, ele é um primo com muito mais idade do que eu. Acho que a diferença aí de uns, eu tenho 66, ele 80, a diferença não chega a ser 20 anos, mas e é muito meu amigo, porque ele era um habilidoso lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, então foi meu mestre de jiu-jitsu, né? Você lutou jiu-jitsu? Até os 21 anos de idade. Que não era briga de rua. O jiu-jitsu era uma luta muito para defesa pessoal, para você não usar de violência, né? Era você tomar consciência que você tem uma arte e, entre aspas, uma arma muito mais poderosa do que o garoto que está perto de você. É tanto que na academia, se a gente soubesse que o garoto bateu no outro por nada, ou mesmo por algum ato, ele era convidado a sair da academia. Sim, sim. Ele podia se defender, mas ele não podia agredir. Uhum. E aí, assim, nesse momento, foi muito legal essa experiência, né? Acontece disso, né? E aí, daí nós criamos o refrigério da palavra, o refrigério da água e o refrigério da sombra. Algumas paradas, que é uma parada numa sombra, onde a gente faz a leitura. Geralmente é um texto todo, né? A gente faz uma peregrinação lendo o livro de Tiago, ou faz uma peregrinação lendo o livro de Lucas. Teve uma vez que nós fizemos uma peregrinação, tinha umas pastoras metodistas, tinha a Bispa Marisa, sempre vai, que é a bispa metodista aqui do Nordeste, e a gente ia fazer uma reflexão em Lucas. Nós não conseguimos sair do Magnificat de Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Eu presumo, aí é o meu desconfiômetro, que a presença feminina fez com que a experiência do encontro de Isabel e Maria, essa sensibilidade delas, entendendo a Isabel e a Maria, foi de uma fecundidade de informação e de percepção, que quando chegava no outro dia, a gente pensando que ia ser outro texto, era o mesmo texto. Então, foi a semana toda aprendendo e crescendo com o Magnificat. É o encontro onde Isabel. Quem estava no ventre de Isabel? João? João Batista. Ele se revira no ventre? Exatamente. Ele tem, talvez, às vezes, eu não sei explicar bem como é que é aquilo, né? Mas essa interação entre a mãe e a criança que está no processo de formação, se foi a Isabel que se emocionou e o menino mexeu no ventre, ou se o menino que mexeu no ventre sensibilizou o coração da Isabel, seja como foi, algo inusitado. Isabel e Maria eram primas? Primas. A Isabel, tudo indica, uma pessoa já... Tudo indica não, o próprio texto diz que ela nem podia mais ter filhos, né? Já devia ter passado aí a menopausa, nem podia ter mais ter filhos, né? Então é o encontro de um adolescente com uma prima com mais idade. Tem umas versões aí que são inferências bíblicas que falam que João, ele era de uma... Ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, né? E dizem que ele andava ali no entorno, ali pelo deserto, e dizem que ele era envolvido com uma comunidade. Eu acho que
ele possivelmente se alimentava de insetos com abdômen proteico, né? Que no Nordeste é a tanajura, né? Seja como for, algum inseto de abdômen proteico e mel silvestre, né? E se vestia de pele de camelo. Eu acho que esse texto, se a gente lê Lucas 3, Lucas capítulo 3, o que o texto está dizendo é que o João, ele poderia ter sido sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, na cultura judaica isso passava de pai para filho, mas aí diz o texto lá, Anás e Caifás eram sacerdote e sumo sacerdote, sobre o genro, dominando o espaço religioso e vinculado a todo o império, a toda a monarquia daquele contexto, né? E acho que o João Batista diz, eu tenho direito a comer os pães da propiciação ou os pães da religião, porque meu pai era sacerdote, mas eu não quero, eu vou comer mel silvestre, vou comer, para dizer assim, eu não sou disso, né? Eu estou fora disso. Deixa eu fazer. Pois não. E aí também ele é como se ele dissesse, eu não vou vestir essa roupa desses sacerdotes, eu vou vestir outro tipo de vestimento. E aí os caras acreditavam que os pecados eram perdoados matando um cordeiro. Ele inventa de jogar o pessoal dentro d'água lá no Rio Jordão. Então, me parece o João Batista é uma espécie de protesto àquele contexto corrupto, não é? Por isso que ele é uma voz no deserto. Acho que essa expressão voz no deserto é Deus não está sendo escutado mais na capela, Deus não é mais escutado na cátedra, Deus não é escutado no espaço religioso. E os sacerdotes não têm palavra de Deus para o povo. Então, Deus é uma voz no deserto. Deus é uma voz que ninguém quer escutar. Então, o João Batista é um dos personagens assim que me encanta, cara. É interessante. João Batista é fantástico, né? Agora perdeu a cabeça, né? Perdeu, eu fico imaginando, o João Batista é tão fantástico que eu acho que estava aquela cabeça na bandeja, os olhos grelados assim, olhando lá pro cara e dizendo, ó, tô aqui, tô te vendo, viu, cara? Muito bom. Me fala uma coisa, só dando uma seccionada aí no rumo da conversa, mas já vamos voltar para as peregrinações. A impressão que eu tenho é que o nordestino, de uma forma geral, ele faz parte da cultura dele, né? Andar, peregrinar, assim, até por uma questão de sobrevivência. Isso, não sei se isso é uma coisa atual. Eu estou equivocado com isso? Não, é isso mesmo. Eu acho que as condições de sobrevivência, especialmente no semiárido nordestino, claro que hoje tem toda uma tecnologia mais avançada de como você viver bem com as condições do semiárido, né? Tem toda uma orientação agroecológica de como utilizar bem a água. É possível se viver no semiárido, mas naquele contexto era muito difícil, né? Luiz Gonzaga vai falar sobre isso. Só deixo o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude, só deixo o meu cariri no último pau de arara, né? Então, essa música, essa letra revela o quanto o nordestino é apegado à sua terra e ele só sai por uma questão de sobrevivência. Então, ele se tornou essa ave de arribação, esse ser humano nômade, né? Que migra para as grandes cidades, para as grandes capitais. Juntamente com essa condição, vem também o atrativo do espaço urbano. E década de 60, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, elas vão se tornando esse espaço cativante e atrativo para quem estava na zona rural. E aí, nesse sonho de que vai encontrar uma vida melhor, vem inchando esse processo de favelização das grandes metrópoles, né? Mas é isso, ele é nômade, ele é um ser nômade. Carlinhos, dá para a gente falar dá para um peregrino que encontrou a espiritualidade nas estradas da vida falar disso sem falar de política? Sem falar de abismo social que tem no Brasil? Não dá, porque você, por exemplo, você encontra BR-405, uma das vezes que eu fui, muito bem pavimentada, e uma mãe passando com a criança, na garupa a criança ia na garupa da bicicleta, mas ela não ia pedalando a bicicleta. Ela levando a criancinha para a escola, era bem cedo, ela passando com a criancinha, levando na garupa.
E aí eu fui conversando um pouquinho e tal, e era muito evidente por que que ela não levava a criança pedalando a bicicleta. Porque o acostamento não dá para andar de bicicleta. Mas as carretas e os carros que passam, não tinha. Pode até ser que hoje tem alguns buracos por causa da chuva, mas naquela minha peregrinação, não lembro qual é o ano, deve ser aí uns 5, 6 anos atrás, eu fiquei assim horrorizado com o fato de que o acostamento não era digno para aquela mãe poder levar a sua criança para a escola dominical, enquanto os carros de passeio de gente que estava indo para passar férias ou para fazer algum outro tipo de jogo, ou seja, a estrada bem pavimentada e o acostamento com a maior dificuldade para a mãe levar a sua criança para a escola. Então, você vai vendo essas realidades. Nós chegamos numa escola, num lugar chamado Trapiá, e aí nós ficamos lá, ia descansar um pouco e tal, arranjamos umas mesinhas para estirar o corpo e descansar um pouco, porque não dava para deitar, que é legal na peregrinação, é muito legal você encontrar um cimentozinho frio, um piso qualquer, e deitar ali naquele cimento frio, arranja só uma coisa para forrar a cabeça, é até restaurador, né? E assim, você vai com o corpo tão cansado que qualquer cama de cimento é gostosa. Eu sempre digo que do jeito que a comida, quem faz a comida ser gostosa é a fome, quem faz o sono ser gostoso é o cansaço, né? Eu lembro de um amigo meu de Brasília, mas Carlinhos, eu nunca dormi assim de rede, será que eu vou? Eu digo, cara, nem se preocupe, a gente tinha caminhado nesse dia uns 30 quilômetros, pegamos um solzão fera, né? Aí quando amanheceu o dia, ele, cara, que sono gostoso, eu nunca imaginei que dormir de rede fosse tão gostoso. Eu disse, cara, não é o sono que é gostoso, é que o cansaço qualquer. Carlinhos, você não levava dinheiro? Quando eu vou sozinho, eu levava sempre R$ 10. Com o grupo, não. Aí a gente cobra, não é cobra uma taxa, a gente faz uma arrecadação conjunta na faixa de 70 por semana para ajudar as famílias que dão café da manhã para a gente ajuda a família, o almoço a gente ajuda a família. Por exemplo, nesse caso, que nós encontramos essa escola que era. Aí nós nos juntamos, os amigos e amigas, e depois fizemos todo o piso dessa escola. Então, assim, você começa a perceber realidades, né? Esses contrastes das escolas das nossas cidades, bem pavimentadas, e a escola sucateada. Quando eu digo escola sucateada, são as mais antigas que estão se acabando. Nesse caso, não era nem sucateada, é que ela nunca foi nem construída. Era num assentamento, né? E tinha lá uma escolazinha pública da prefeitura, não vou citar aqui a cidade, mas assim, estava lá a escolinha do município, né? Sucateada. Aí você vai percebendo esses contrastes, né? As realidades dos assentamentos onde a pessoa não tem água e você anda um pouco mais e o cara tem lá um... Porque, por exemplo, o nosso problema, inclusive, em vários lugares do Nordeste, não é a falta de água, é a má distribuição dos recursos hídricos. Maísa, Mossoró Agroindustrial S.A., que está bem no semiárido nordestino, ali nas regiões de Baraunas e Mossoró, ela produz melão, manga, faz exportação para a Europa. A barragem de Açu, por exemplo. Né? Então, você tem recursos hídricos. Os pobres é que não têm acesso a esses recursos hídricos.